E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso Papo de Tutor 16, Papo de Tutor especial, né? Que vai ser um tiro um pouco desviando assim, mas ainda vai pegar. E, sinceramente, se você me permite falar, é uma das aulas mais interessantes do ano. Tem muita coisa que dá para... Bom, o controle de movimento já foi muito interessante, né? Mas essa aula de sentidos especiais, ela chama muita atenção, né? De entender como é que as coisas funcionam, como é que o dia a dia funciona, né? E tem muito documentário, tem muito conteúdo na internet sobre isso também, então acaba sendo mais palatável para todo mundo, né? O senhor tá bom? Tudo tranquilo? Sim, tô bom, tô bom. Eu sei que você curte, né? Você curte, até porque tem um monte de experimento que dá para fazer, então você puxa aí durante o papo, né? Os testezinhos, Não, teve uma mas época que é era uma. modinha, documentário na Discovery, na National Geographic, enganando os sentidos, desafiando os limites dos sentidos. Era Sim, massa. é verdade. É, não, é interessante, dá para a gente imaginar um monte de coisa, né? E conversando aqui, né? Então, eu acho que é um caminho que a gente vai falar aqui, do receptor, da transdução da via, e aí a gente, dentro desse contexto, a gente vai inserindo é, essas ideias, né, do processamento e também dessas curiosidades, né, como é que a gente se engana com os nossos sentidos especiais, né? Muito, se engana muito, né? Depois eu até te falar um negócio aí eu não sei se dá para chamar disso de ilusão auditiva, né? Mas aí falar Tipo de ilusão de ilusão auditiva, ótica, só que tipo, usando só que é uma outro tipo ilusão. de estímulo. Isso, aí a gente fala disso também, que dá até olfativa, gustatória, mas uma auditiva que é bem interessante, na internet a gente acha ela fácil, né? Mas então a gente vai falar dos sentidos especiais, né? E eles classificam, né, audição, visão, gustação e olfato por terem receptores bem definidos, né, diferentes, né, a gente estava falando de terminações nervosas com cápsula, ou seja, a gente vai ver que a gente tem células bem definidas, né, para captar esses estímulos aí, né, e são muito importantes para conectar a gente muito com o nosso meio, no nosso meio externo, né, então Essa é a a primeira integração, quebra, né? O povo fala é, órgãos dos sentidos, mas tipo, somato sensorial é um sentido. é, Então muitos sentidos acabam caindo fora do radar da galera. Só os sentidos especiais são considerados sentidos, né? e tinha o tato, né, do somato sensorial a gente falava, né, quais são os 5 sentidos, né, são esses aqui que a gente vai falar e o tato, né, e a gente quando vai falar aqui ele tem sentido pra caramba, né, mas vamos seguir, aí a gente começa com a audição, acho que eu optei pela usar a ordem alfabética, mas dependendo da literatura vai ter outra, né, e aí tá a nossa figurinha do Silverton, a nossa orelha, né, o nosso órgão, né, na verdade é um órgão até bem complexo, a gente vai ver agora a parte mais macro dele, mas depois a gente vai para dentro da cóclea ver que tem uma outra estrutura também que é importante, né? Mas e aí a gente tem aqui a orelha externa, né? Ah, pessoal, pô, orelha, né? É comum. É até difícil a gente hoje já está mais fácil falar orelha, mas por muito tempo era ouvido, né? Então, ouvido Mas externo, peraí, ouvido orelha é externa. errado falar? Ouvido é errado. Anatomicamente, o nome hoje é orelha, né? Então, é orelha externa, orelha média e orelha interna. Já ia falar o Corrige. ouvidinho, que tem um bonitinho Né? desse lá no laboratório. Então é a orelha. Agora é orelha média, Orelhão orelha de interna. tu. O pessoal da anatomia já corrigiu isso. Corrigiu não estão usando, né? Um jeito que eu fiz de entender é que ouvido é verbo, né? Eu tinha ouvido isso um dia e aí eu parei de usar. Isso mexeu em alguma chave na minha cabeça e aí eu ficou mais fácil para mim. Né? Mas aqui está a nossa estrutura, né? A orelha, responsável pela captação dos sons, né? Tem aqui toda essa conformação anatômica que ajuda na captação. Nos animais a gente tem estruturas melhor adaptadas, né? Os animais conseguem mexer a orelha até para direcionar, né? Botar a orelha na direção do som. Como a gente não consegue fazer isso muito bem, muitas vezes a gente usa a cabeça para, né, posicionar, né, a nossa orelha aqui externa, né,
para a origem do som. Isso é um reflexo também, né, vestibular, mas está aqui. Então, a orelha, meato acústico externo, tímpanozinho. Eu te falei que teve uma aluna minha que meteu um espeto de churrasco aqui na orelha, ela queria passar o espeto e tirar do outro lado, assim, ó. Aí para ficar Oxe, fazendo com assim. quantos anos? Ela é pequenininha, acho que ela tinha uns 3, 4 anos. Estourou o Ah, tímpano, tá. perfurou o Oxe, tímpano. não é uma pessoa de 18 anos no primeiro ano de Não, faculdade fazendo isso, né? não, era pequena. Ela falou que ela ficou bem ruim. Ela É falou, doido. desse ano. A gente deu bastante risada lá na hora, tá bem agora. Mas o tímpano, né, que é uma membrana que ela é capaz de captar essas vibrações das ondas sonoras, como a gente vai ver, né, e isso é transmitido para esse conjunto de ossos aqui, né, martelo, bigorna e estribo, que já estão né, o tímpano ele separa a orelha média, né, da orelha externa, então aqui orelha externa, tímpano, orelha média, a gente tem isso aqui, né, preenchido de ar. Você vê que tem uma comunicação aqui, ó, né, Isso é anatômica, do mexendo Chaves. aqui. O que é do Chaves, essa? Na escolinha do Chaves. O Nhonho fala, da trompa de Eustáquio. Isso, a tuba de Eustáquio, a tuba auditiva, né, já mudou o nome também, que vai lá para a faringe, isso ajuda a compensar a pressão, né, qualquer alteração de pressão, a gente consegue abrir a boca e comunica isso com o meio externo, né, via a boca, e você compensa a pressão. Quando está voando, né, vai no avião lá, às vezes dá aquela mudança, né, e descompensa, então a gente consegue compensar. O pessoal manda, mas vai mascar chiclete, vai bocejar para abrir essa comunicação e você poder compensar a pressão E externa com a fazer assim, interna. apertar o E nariz fazer e assim soprar. também funciona. Né? Quando a gente está mergulhando, a gente faz muito isso, porque a água tende a entrar aqui e começar a comprimir isso aqui, né? Então, começa a empurrar o tímpano para dentro. E aí você aperta o nariz e sopra, né, com o nariz comprimido, e aí você compensa, né? É uma manobra que Injeta chama de ar, né? compensação. Você injeta ar aqui dentro, aí compensa e o tímpano volta para o normal, né? Para a posição aqui confortável. Né? Então, e dói pra caramba. Se você deixar isso aqui, começa a comprimir, causa um certo desconforto. Né? Então, aqui a gente tem esses ossinhos, martelo, bigorna, estribo. Então, essa vibração é transmitida por esses 3 ossinhos aqui e eles estão em contato, né, com esse aparelho vestibular aqui, preenchido de líquido. Agora você aqui, a gente só tinha ar aqui preenchido de líquido. Então, o estribo ele se conecta com uma janelinha aqui, janela oval. Então, ele faz esse movimento aqui. Né? Então, essa pulsação, né, essa vibração da membrana, ela é transmitida por ele para aqui para dentro, para É esse todo um líquido, e isso vai ter. sistema que transfere vibração. O som é o ar Isso, vibrando, e essa vibração do ar é captada pelo tímpano, essa vibração é transmitida para o líquido dentro do aparelho vestibular, da orelha isso. interna. Se você olhar lá no Silverton, ele diz, essas são as primeiras fases da transdução desse estímulo sonoro, né, para Mas o daria para interior chamar da de cóclea. transdução? Transdução não é só na hora que chegar lá na célula ciliada? Mas eles falam dos processos, né, que a energia está E sendo aí é um transformada, né? aparato mecânico, né? É um É um aparato aparato mecânico. mecânico para tipo, preparar o estímulo para que ele possa ser captado da forma mais sensível, acurada possível. É, né? E para poder fazer isso, né, deixar isso de uma forma que as células ciliadas consigam captar. Né? Eu não costumo ficar dizendo primeira, segunda, terceira transdução, mas tem essa classificação no Silva. Né? Então não vou. Mas entendam o processo, mais do que tentar memorizar qual é, né? Porque às vezes o cara pergunta, né? O professor pergunta, qual a segunda fase da transdução? Esqueça. Entenda o processo, Então, né? Isso não é uma pergunta que te ajuda em nada, né? se eu ouvisse isso de outra pessoa, eu diria que está até errado. De falar assim, Sim. qual que é a primeira fase da transdução? Eu falo, abrir o canal de sódio. Não, eu estou falando assim, mas só para exemplificar uma pergunta que não deve ser, não tem um valor muito. Entenda o processo, entenda que essa variação mecânica ela vai ser transmitida para esses ossinhos, que vão transmitir isso para dentro do aparelho vestibular, e lá tem líquido que vai, né, vai se mover, isso vai criar ondulações nesse líquido dentro desse espaço aí, e aí sim isso vai ser captado. Né? Mas está aí essa primeira
primeira parte anatômica da nossa estrutura. Né? Então, é interessante a gente entender um pouco a questão do som, né? O que é o som? Ele é um estímulo mecânico também, né? Que ele é propagado no ar, nesse fluido. Né? Então, aqui tem o diapasão, e quando a gente faz o som, né? Quando a gente está falando aqui, as nossas cordas vocais vibram também, né? E eles são ondulações, onde você tem compressão e rarefação do ar. Né? Então, nessa figura aqui, né? Todo pico desse aqui é quando o ar dá aquela compressão, né? Tem uma compressão do ar, e o vale, né, é quando ele está mais rarefeito, ele está mais espaçado. Então, e isso é chamado de frequência, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, né? Então esse som ele tem frequência, aqui uma frequência maior, uma frequência menor, e amplitude, que é a intensidade dele. Né? Então, quando você muda a frequência, a gente está falando em som mais grave ou mais agudo. Né? Sons agudos são com uma frequência maior, e sons graves têm uma frequência menor. Né? E esses sons agudos e graves podem alterar a sua amplitude. Então, eu posso manter essa frequência, mas mudando essa amplitude, e aí a gente ouve um som agudo mais alto ou mais baixo, ou um som grave mais alto ou mais baixo. A galera que curte som vê isso até no alto-falante, né? Aquela membraninha do alto-falante que vibra, se você pega uma corneta, um tweeter que faz um som mais agudo, você põe a mão, você vê que aquilo tá vibrando numa frequência maior. Agora, aqueles panelão que faz som grave, você vê que ele vibra numa frequência menor, fazendo tum. Verdade. É verdade mesmo. Eu tenho um aluno que curte isso, que trabalha com isso, inclusive. Então essa é a aula dele. Acho que ele aluga paredão, eu acho que é isso, ele aluga aqueles paredão para fazer festa. Pronto. Mas essa é a aula dele, e o pessoal da Fono também, né? Logo eles estão sabendo muito mais disso do que da gente, entendendo o som aí. Eu sei pouco. Né? Mas está aqui, normalmente na natureza a gente não tem sons tão limpos como esse. O que a gente tem normalmente, né? Aqui você tem várias frequências, né, de onda, de diferentes amplitudes, e quando o cara toca um clarinete, ou a gente fala que o que a gente tem é isso aqui. Como se isso tudo aqui se somasse, né? Elas vão se somando. Você tem a onda maior, né? Que é a onda base, e elas vão deformando a onda base, e você tem isso. Então, o que a gente escuta é isso aqui. Tá? Essa alteração de espectro de onda, né? Você tem uma onda bem modificada. Aqui é um som puro, mas na natureza o que a gente tem é isso aqui. O que a gente fala é mais treinamento do cara, né? Dele identificar uma variação, vai do treinamento do cara, dele identificar uma variaçãozinha ali e interpretar isso como essas ondas separadas que você está mostrando embaixo, né? Isso aqui, o mais legal isso é a interpretação do músico, ele não ouve isso, né? Ele ouve aquilo. A gente ouve isso aqui, tá? O que chega na nossa orelha é isso aqui, já ia falar ouvido. O que chega na nossa orelha é isso aqui que a gente escuta. Eu estou falando, você está ouvindo isso aqui. Só que o seu circuito auditivo, seu aparelho auditivo, ele consegue pegar isso aqui e decompor nisso aqui. Lembra daquele lance do tato? Uma pergunta conceitual. Quem decompõe nisso daí? É a cóclea? Ou já é uma questão de córtex auditivo? Não, são os receptores lá na cóclea. A gente vai ver que tem a rampa, né? O receptor daqui faz a onda mais aguda, o receptor daqui faz a onda mais... Tá certo. Isso, é esse aí. Né? Lembra no tato que os receptores decompunham as características de um elemento, de um estímulo? Mesma coisa aí. Só que agora ela vai decompor... A rampa da cóclea decompõe tudo. Isso. Ele faz o código das frequências ali, então do mais grave para o mais agudo é tudo decomposto. Então esse som aí ele vai movimentar a cóclea em vários pontos, né? E aí a gente vai ter essa decomposição. Isso é muito legal, né? É impressionante. E aí o córtex remonta, então. E aí chega no córtex, o córtex junta tudo e você ouve. Por isso, aí o jeito que ele junta é a aptidão do processamento, cara, né? É o processamento, é aí que você entende. Então é interessante, é legal. Então tá aqui, a gente vai olhar rapidinho para dentro da cóclea, né? Então essa cóclea aqui, nessa figura aqui, eles dão uma desenrolada nela, né? Então tá aqui, ó, a janela oval, né? A janela do vestíbulo, a janela oval, que é onde está o estribo mexendo aqui,
né? Então, a gente tem essa primeira, tem uma cavidade aqui superior, que é essa aqui, ó, chamada rampa do vestíbulo, tá? Isso está cheio de líquido, né? Ela vai lá no finalzinho, tem comunicação, e aí forma uma outra rampa aqui embaixo, mas elas se comunicam aqui por essa parte final, chamada helicotrema, né? E aqui a gente tem a rampa do tímpano. Então tem essas duas rampas cheias de líquidos que se comunicam, e no meio, né, a gente tem esse ducto coclear, também mais um canalzinho, onde está a nossa estrutura sensorial, que está essa aqui. Ó. Depois a gente vai ver, vai dar um zoom nela, né, que é o órgão de corte, ou corte, eu não sei a pronúncia não, né, mas está aqui. Então a gente tem essa estrutura, que ali é onde estão nossas células ciliadas, a gente vai olhar um pouquinho com mais detalhe como é que elas são ativadas. Depois, não vou ficar passando aqui, me prendendo muito na anatomia, até porque depois vocês podem olhar nos livros aí, buscar isso com um pouco mais de detalhes. Né? Então tá aqui, ó, aquela história que eu falei que dos pontos, é comum, às vezes, o aluno fechamento, primeira, segunda, terceira, né, porque tá numerado os quadrinhos aqui, né, do Silverton, mas é isso. Então aquelas ondas, aquela compressão e rarefação do ar, elas fazem vibrar a membrana tipânica. Essa vibração ela é transmitida pelos ossículos, né, e eles são o estribo pega na janela oval e retransmite isso para dentro do líquido. Né? Aqui ele já está mostrando, por exemplo, aqui tem uma frequência de onda, e eles já dão aquela sinalização onde essa frequência de onda vai movimentar um ponto específico aqui daquele duto coclear. Né? Vai movimentar isso aqui, e aí, movimentando esse espaço, você vai ver, a ideia é que, no fim dessa nossa conversa, a gente entenda o que vai acontecer quando você movimenta um ponto específico. Né? A gente vai voltar aqui também, né, mais à frente. Mas é isso, basicamente é isso, é uma retransmissão dessas ondas sonoras adiante até o interior da cóclea, que é o nosso tem um órgão refúgio de energia que ainda vai embora ali, né? Sim, sim. Né? Tudo isso é para evitar a perda, né? Tem amplificação, tem sistema de amplificação, tudo. Aqui você fala aqui no 6, né? No tipo, a onda vem com uma certa energia ali no 1. Aí, entre o tímpano e os ossos e a janela oval, os ossos amplificam essa energia, né? Isso. Para ter um máximo de percepção, suponho. E aí depois, o que sobrar vai-se embora, né? Isso, essa ondulação, aqui você tem uma outra janela, que é a janela redonda, que o que ela faz é para essa ondulação ela não bater no fundo e ficar voltando, entendeu? Então ela também tem uma outra membraninha que se move aí, né? Para não dar eco mesmo. Para não dar eco. E aí dissipa, né, então, no ar ali do ouvido, orelha média. Isso, na orelha média. Isso aí. Eu esqueci de falar disso, valeu. Né? Então tá aqui a questão aqui eles falam das rampas, duto coclear, e eles sinalizam aqui a questão das linfas, né? Perilinfa nas duas rampas, vestíbulo e tímpano, e a endolinfa no ducto coclear, né? Ela é uma linfa diferente da perilinfa, por isso até estão destacando aí o nome dela. Até porque se o troço é mais denso ou menos denso, a vibração dá uma mudada, né? Sim, você pode dificultar, alterar a vibração, né? Essa figura, beleza, eu não sei se ela deveria estar aí, mas eu vou falar dela aqui. Ela é a pergunta besta que eu fiz antes lá. Mas eu vou mostrar aqui primeiro esse e depois eu volto nela. Eu acho que ela deveria estar depois dessa aqui. Né? Então lembra que eu falei aqui tá aqui, ó, o estribo, janela oval e aí as cavidades, né? Aqui estão chamando de a rampa de escala, né? Escala vestibular, escala timpânica, né? Escala média, que é opa, cadê você? Duto coclear. Tá? Usem duto coclear, no caso em vez de escalas, rampas, e na escala média o duto coclear, e aqui a gente tem o órgão de corte. O órgão de corte é essa estruturazinha aqui. E aqui sim a gente tem aqui as nossas células, são elas que vão agora a gente começa, como você falou, Ricardo, o nosso processo de transdução. Né? A gente está falando das células. Né? Então, são células especializadas, elas são ciliadas, né? Elas têm e todo o funcionamento dela depende dessa organização do órgão de corte. Né? Então,
esse órgão de corte está onde? Está no duto coclear, ok? Então aqui tem líquido, 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 em todos esses espaços. Ela está aqui, a gente vai dar um zoom nela, né? Então você vê que essas células, a gente tem esse conjunto de células ciliadas, né? Externas e internas, né? Então, como o nome diz, são células ciliadas, tem esses cílios, né? E elas estão ao longo de toda a cóclea, né? Quando você pega aqui, ó, e você estende, né, a cóclea, elas estão dentro do duto coclear e elas estão, né, nessa disposição aqui sobre a membrana basilar. Então, tá aqui, elas estão sobre a membrana basilar. Tá vendo aqui, ó, azulzinha, membrana basilar, né, numa estrutura. Então, elas estão alongadas ali ao longo de toda o duto coclear, né, desde da parte mais próxima daqui da janela oval até lá no finalzinho. Né? Então, você vai ter um monte de células ciliadas aí. Né? Sobre elas, a gente tem... Oi? Um tapetão. Sim, é isso, um tapetão. Isso, boa. Né? E aí a gente tem elas, sobre elas, tocando nos seus cílios, a gente tem essa membrana tectórica, né? E abaixo dela elas estão posicionadas, né, nessa membrana basilar, ok? Então, é como a gente está vendo aqui. Essa membrana basilar, ela é capaz de se movimentar. Então a gente vê aqui, ó, essa movimentação da membrana basilar. Então, toda vez que você sofre uma ondulação, lembra aquelas ondulações provocadas pelo estribo na janela oval? Então, toda vez que você causa uma ondulação, essa ondulação move essa membrana basilar. E aí a gente consegue ver essa figura aqui, a figura do Candel, né, muito bem o que acontece quando a gente tem uma movimentação da membrana basilar com relação aos cílios que estão tocando naquela membrana tectórica. Então, por exemplo, quando a membrana basilar subiu aqui, você tem uma inclinação dos cílios, né, no sentido da esquerda para a direita, se eu posso dizer assim. Né? Em repouso, eles estão aqui em repouso, e quando ela abaixa, a movimentação dos cílios é no outro sentido, da direita para a esquerda. Então, você tem essas duas situações aqui, toda vez que você tem essa ondulação. A membrana tectórica, ela fica. É a basilar que oscila. Isso. E aí, comprimindo esses cílios contra a tectórica, você inclina para lá ou para cá, que se os negócios desce ou sobe. Isso. Reproduzindo aquela vibração que veio lá do ar, que foi amplificada pelos ossos e transferida para a limpa. Perfeito, isso mesmo. Resumiu tudo, toda essa história aí até agora. Isso mesmo. Então você tem essa inclinação, e aí, vamos olhar o que acontece quando você... Sabe onde dá para ver isso? Tem lugar... Tipo, eu já vi isso. Sabe aquelas calhas que o povo põe no interior em casa para coletar água da chuva? É de amianto aquilo. É de um metal. Eu não sei que diabos é aquilo. É um metal. Ou então folha de alumínio. Folha de alumínio é mais raro de você enxergar por aí. Normalmente é aqueles material metálico que faz calha de casa para coletar água. Sim. Ou então rufo, aquele troço que bota em cima do muro para não mofar o muro. Se você catar aquela lâmina na ponta e fazer assim, ó, vup, igual você faz com lençol, sim, faz um barulhão quando você pega aquela lâmina de metal e oscila ela. É mais ou menos o mesmo fenômeno, até uma questão de frequência. Aonde ela oscila aqui perto da sua mão, dá um som mais grave. Aonde ela oscila lá na frente, dá um som mais agudo. Então me parece que é o mesmo fenômeno. Você tem a membrana basilar oscilando com a vibração do som do ar, e aí, nessa oscilação, vai pressionando esses cílios em torta para um lado ou para o outro, né? E aí, quanto maior a frequência, mais rápido oscila, mais mexe os cílios, mais frequência de disparo. Aí é um pouco, mais ou menos um pouco, isso aí. Mas é isso aí. Esse finalzinho aí, só porque eu posso ter me confundido aqui, mas vamos com calma nele ali. Mas você imagina isso, pegar aquela lâmina de metal e você fazer assim, igual você faz com lençol. Sim, vou fazer depois. Eu vou achar. Faz aquele... Eu já fiz isso, não era criança, eu não lembro. É com lâmina de metal, só com metal que faz um barulho legal. Faz um barulho do caramba. Então, é legal. Tipo, tem... Eu não lembro qual que é o desenho, eu vou procurar para ver se eu ponho.
O cara imita barulho de tempestade no pica-pau, eu acho. O jacaré. Isso. Ele oscila aquele negócio, fazendo... simulando um barulho de tempestade para assustar o pica-pau. Eu vou achar o vídeo disso. Foi mal. Mas essa galera que faz sonoplastia do desenho é muito legal, porque faz parte dessa questão da nossa ilusão auditiva, né? A gente ouve o que a gente imagina que está ouvindo. Porque tem no YouTube um monte de videozinho do cara fazendo o som do desenho, você já viu? E aí quando você vê como é que o cara reproduz aquele som, o negócio não tem nada a ver. É muito Tem legal. até um documentário, os caras, tipo, naquela cena do Tá Chovendo Hambúrguer, que começa a chover hambúrguer do céu, é umas mulheres com uns panos molhados, batendo pano molhado no chão pra fazer aquele barulho de... E aí, quando você vê o que a pessoa está fazendo, você não consegue mais ver aquilo sem ser o pano molhado. É muito engraçado. Quando você está vendo, você não, é o pano molhado que está fazendo o som. Né? Mas vamos lá, vamos traduzir esse sinal aí. Né? Então, quando você inclina agora esses cílios, né? A gente tem um cílio maior aqui chamado sinocílio e os menores estereocílios, eles têm essa conformação aqui que mostra essa inclinação. Né? Então, quando os estereocílios se inclinam na direção do sinocílio, né, o que vai acontecer é essa abertura de canais para potássio. Né? Para potássio, nesse caso aqui, e só nesse caso aqui, pelo que eu me lembro, o potássio entra na célula. Se vocês lembrarem lá de potencial de ação, né, toda vez que você abre um canal para potássio, como o potássio é mais concentrado dentro da célula, a tendência é sair. Para repolarizar. Isso, mas a endolinfa, que é o líquido do ducto coclear, ele tem uma concentração de potássio maior do que no meio intracelular. Então, nesse local, especificamente nesse local, a despolarização é causada pela entrada de potássio. Tá? Então, você vai ver que a abertura de canal para potássio... Mas, de qualquer forma, é carga positiva entrando na célula. Por isso que despolariza. Sódio, se for potássio, é carga positiva. É carga positiva. O que tem de incomum aí é que, nesse caso, o potássio, em vez de sair, ele está trazendo, né? Ele vai entrar levando as cargas positivas para dentro, por isso despolariza a membrana. Né? Então, despolarizou a membrana, abre canal para cálcio, e aí você libera neurotransmissores. Ok? Quando os canais se inclinam na outra direção, né? Quando, por exemplo, nessa situação aqui, o que a gente tem é um fechamento dos canais para potássio e a célula hiperpolariza. Né? Então, é uma abertura e fechamento mecânico. Mecânico. A membrana, né, que dobra para lá e para cá e abre e fecha o canal. Isso, se você for ver, aqui está mostrando... Por isso que absorve uma onda mecânica, faz sentido. O movimento mecânico mexe os cílios mecanicamente, abrindo canais que são abertos por movimentos mecânicos. Se você for ver, tem uma proteínazinha que liga um canal a outro, que parece uma molazinha. Tá? Eu acho que no Candel tem fotomicrografia disso. Né? E aí essas molinhas, quando ele inclina, essas molinhas, elas meio que puxam uma tampinha no canal e abre, o canal está aberto para o potássio. Né? Uma coisa bem... Não, é um mecanoreceptor, então, isso, é um mecanoreceptor. Que mecanicamente abre o canal, ou seja, recebe, é ativado por estímulos mecânicos, que é uma vibração do ar. Uma sonora. Faz todo sentido. Então ele tem essa engenhariazinha aqui dessas proteínazinhas que ligam um canal ao outro, e aí eles, quando abrem todos, né, e aqui eles se fecham. Tá vendo a molinha aqui se enrolou mais, está tudo fechadinho. Então, por exemplo, quando você tem um estímulo movimentando aquela membrana basilar, né, você tem os cílios oscilando, né, então aqui, ó, ondas de despolarização, porque eles estão nesse sentido, e quando tem, né, a parte do vale, muda o sentido, né, quando você está caindo aqui, né, a membrana começa a ter membrana basilar tem essa movimentação, e aí você tem a hiperpolarização. Então você tem despolarização, começa a repolarizar, hiperpolariza, despolarização, e aí você começa a ter, claro, aqui tem potencial de ação, ainda não, tá? Nessa célula que a gente tem uma despolarização que vai levar ao quê? Liberação de neurotransmissores, ok? Quando você tem uma despolarização, você libera neurotransmissores, na hiperpolarização você para de liberar. Então você vai ter pulsos de neurotransmissores sendo liberados de acordo com a frequência. Código binário. Sempre. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Isso. Isso vai começar, né? Isso vai virar potencial de ação no neurônio, né? Na fibra
que está conectada a essa célula aqui, essa célula ciliada. Então, a célula ciliada é que vai pegar esse estímulo mecânico e transformar num estímulo químico, neuroquímico, né, um neurotransmissor, que vai passando essa informação para o neurônio aferente primário aqui. Ok? Fez sentido tudo isso? É código binário de potencial graduado. Isso. Pode ou não ser traduzido, ser transformado em código binário de potencial de ação. Isso. E aí você tem um decoder lá no córtex auditivo. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Esse é o processo de transdução que você faz para entender os processos fisiológicos. Eu acho sensacional. Você vai fazendo, vai transformando tudo em computador. Depois que você descobriu que era código binário, ficou tudo mais fácil na sua vida. Tá aqui, essa figura do Silverthorne mostrando esse processo. Tá? Então, só mostrando aqui, ó, em repouso, tem uma liberação basal de neurotransmissor, né? Quando você inclina, né, os cíliozinhos aqui, na direção da esquerda para a direita, aumenta a liberação de neurotransmissores aqui, e aí o neurônio, obviamente, vai aumentar a sua frequência de potenciais de ação, né? E quando eles inclinam na outra direção, você hiperpolariza o receptor, para de liberar neurotransmissor e você tem essa situação. Então, você vê que você repete aquela ondulação que a gente viu no slide anterior. Isso quando a gente está olhando, né, em um momento da membrana basilar. Tá? Aqui a gente está olhando um ponto específico só da membrana basilar. Né? Só que aí, como essa figura aqui, essa membrana basilar, ela não é uniforme, ela não é uma membrana uniforme. Ela tem uma característica que ela vai se afilando, ela vai ficando mais fina da base, e aí a base é próximo da janela oval, para a extremidade. E aí isso faz com que ela vibre, né, dependendo da frequência de onda, né, e aí a gente está falando da nossa fala aqui, de som, um som mais agudo ou um som mais grave, né, dependendo da frequência de onda sonora, ela vai vibrar em pontos específicos. Né? Então, por exemplo, mais próximo da base, onde ela é mais espessa, frequências altas fazem vibrar essa parte. À medida que a frequência vai diminuindo, a frequência de onda vai diminuindo, chegando até a extremidade, né, uma frequência bem baixa, né, ele vai vibrar a ponta. Então, você vai ali de frequências altas para mais baixas ao longo dessa membrana basilar, vibrando em pontos específicos. Né? Então, uma frequência alta é um som agudo e uma frequência baixa, um som grave. Né? Então, por exemplo, de um som o mais agudo possível até o som mais grave possível, que a gente é capaz de ouvir, né, seres humanos, né, a gente tem todas as possibilidades ao longo dessa membrana, por conta da conformação dela. Né? O pessoal, em alguns livros de fisiologia, eles dizem que ela é semelhante a um bastão de beisebol, né, com a ponta dele estaria aqui, né, aquela ponta mais grossona, e ele vai afilando até a parte da onde a gente segura, né, mais fininha. É que como é mais fininho, é mais fácil vibrar. Então, uma frequência grave consegue vibrar a ponta, mas não consegue vibrar o tronco, digamos assim. Não consegue vibrar aqui no começo, onde é mais grosso. Você precisa de mais frequência para conseguir vibrar aqui onde é mais grosso, né? Justo uma questão mecânica mesmo. É mecânico, tudo é mecânico. Você tem um órgão agora que ele funciona mecanicamente até a liberação do neurotransmissor, né? Que aí passa a ser químico. E onde é mais fininho é mais fácil vibrar, então a frequência baixa consegue vibrar lá. Isso. Ela não consegue vibrar no começo, onde é mais grosso. Isso. E aí tem um outro lance. Como existe o limite da nossa membrana basilar, frequências maiores ou menores do que essas aqui, né? Elas são inaudíveis para a gente. Né? Não. A gente tem esse limite que é a nossa membrana basilar. Então, por exemplo, o ultrassom ou o infrassom, a gente não consegue ouvir. Algumas espécies animais ouvem isso, né? O cachorro, que é o lance por exemplo, aquele apito de cachorro, né? Que você sopra e o cachorro fica louco e você não está ouvindo nada, né? Porque eles conseguem ouvir frequências maiores que a nossa. Eu não sei. É agudo aquilo? Eu acho que é agudo. Ele é mais agudo. Apito, então, né? Apito é para ser agudo. Então é para cá, né? Então, por exemplo, mas tem animais que ouvem ultrassom, tem outros que ouvem infrassom, né? Normalmente a gente perde para a maioria, para cão, gato, rato,
baleia, né? Então, Tipo, como essa diferença de grossura, de espessura na membrana, na verdade, no negócio inteiro, como é que chama? Como é que chama o canal membrana inteiro? É a basilar. membrana. A A membrana membrana basilar. basilar. Como você tem uma diferença de espessura, tem uma faixa que você consegue detectar. Então, para cá não, mas nessa faixa onde a grossura da membrana consegue vibrar, você tem várias frequências que conseguem vibrar. Se você pegar um Isso. material homogêneo, ele não vibra em várias frequências, ele vibra só naquela, porque ele é homogêneo. Então, tipo, Isso. Ela ia os vibrar caras inteira, assim. que quer quebrar a taça no grito, acha que tem que, quanto mais forte, ou mais alto, ou mais agudo você gritar, maior a chance de quebrar o vidro. E não, como o vidro, o cristal da taça, ele é um material homogêneo, ele só vibra em uma frequência específica. Para você fazer aquilo vibrar e, portanto, quebrar, você tem que acertar o grito naquela frequência. É o contrário do que acontece aí. A diferença de espessura do material permite várias frequências fazer o trem vibrar. Isso. Bem lembrado esse negócio do vidro aí. Não adianta gritar O grosso povo com acha que, vidro, não. tipo, eu preciso gritar mais alto, eu preciso gritar mais agudo, eu preciso gritar mais alto, eu preciso gritar mais agudo. E não, você tem que acertar a frequência do negócio. Isso. Que Então pode ser essa até membrana... mais grave do que o que você está gritando, né? Sim, aí você tem que ir lá e sentir que começou a vibrar e aí você mantém. Né? Então tá aqui a membrana, e aí tem um exemplo legal nessa figura, tá? Que aqui eles estão mostrando sons de diferentes frequências, né? Então aqui um som, a frequência bem baixa, né? Um som grave, e aí, né, 100 Vibrar só Hz, lá ó, na 100 Hz, pontinha. vai vibrar só lá na ponta da coisa. Então, só as células ciliadas daqui é que vão sofrer aquele fenômeno de despolarização e hiperpolarização, né? O resto aqui tá tudo Vai quietinho. entortar os cílios. Vai mexer os cílios. Então você sabe que aqui, ó, quando mexer essas bichinhas aqui, o que a gente está captando é um som grave, 100 Hz. Né? Então são células que passaram a ficar associadas ao 100 Hz. E os neurônios, consequentemente. Aqui a gente tem uma frequência média de 1000 Hz, então já mais no meio da membrana, né? E aqui uma frequência alta, 10.000 Hz, já bem mobilizando a base da membrana. Tá? Esses são sons puros. Né? Um som composto, que é esse som aqui, que é o próximo da nossa voz, ou de qualquer outro som que a gente ouve na natureza, tá? Então, o que a gente ouve é um som assim, complexo, né? O que vai acontecer é que, como ele tem diferentes padrões de frequência, né, formando ele, o que vai acontecer é que ele mexe a membrana em diferentes pontos. Né? Então, aqui, ó, esse som ele é representado por essa movimentação da membrana basilar. E se esse mesmo som for mais alto ou mais baixo? Aí o que vai alterar é o quanto de ondulação tem, né? Ondula mais ou menos, mas o ponto é o mesmo. Ok? Ficou claro isso aí, Ricardo? Perfeito. Isso, Né? isso Então, aquela. Volta aí, acho que 1 ou 2 slides, que tem aquela decomposição de ondas. sim, essa aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Então, a Então a gente tá pegando vibração isso lá na aqui. membrana vai ser essa primeira aí, né? O que chega é isso aqui, ó. Pra gente. Aí a Mas aí membrana aí essa decompõe aqui. nisso daí com aqueles neurônios que você vai mostrar numa outra figura depois. Isso. Né? As células ciliadas, a membrana basilar, ela faz isso, né? Ela dá essa capacidade de vibrar em cada ponto específico, né? E aí ela decompõe, ela pega aquele som complexo e decompõe agora, né, em pontos aqui, olha, né? Mais, Passa. mais grave, menos grave, menos grave, assim. Eu vou quebrar teu Passa para. raciocínio agora. Passa pro 12. Eu sei lá qual que é o 12. Quando Mais. chegar, você me diz. Mais. Aqui. Aí. Aí eu pego. Aí eu pego. Cada Mas região da membrana tem o seu circuito próprio para chegar no córtex auditivo. é E isso. aí eu enxergo isso igual se faz tato com o córtex somatosensorial. Isso. Você tem cada região da membrana que vibra com uma frequência específica, manda uma informação separada.
2 horas depois. A gente estava no seguinte, o que eu estava tentando era fazer uma analogia de que a transmissão dessa informação auditiva e parte do processamento acontece de uma forma anatômica muito parecida com o tato. Era essa analogia que eu quis fazer. Então, se você tem uma... Como é que chama? A membrana basilar. Basilar. Se ela tem uma diferença de... Voltando do começo, ela tem uma diferença de espessura. Então, a pontinha dela é mais fina que o começo. Isso permite que que ela vibre, em cada região ela vibre com frequências diferentes, certo? Então um som mais grave de baixa frequência vai vibrar, vai fazer a ponta vibrar. E um som mais agudo de alta frequência vai fazer o comecinho dela vibrar. Era isso, né? E aí você tem aqueles mecanorreceptores com os cílios que dobram de acordo com a vibração, espalhado num tapete nessa membrana inteira. E aí, a analogia que eu queria fazer disso era que com o tato, do mesmo jeito que a gente tem neurônios independentes que saem de cada parte do corpo, que vão para vias ascendentes na medula espinal e sobem para regiões específicas do córtex somatosensorial, isso acontece também com a informação auditiva. Aí vai, Felipe, me passa a 12. Aqui tem os circuitos. Aí. Então, cada região da membrana basilar, cada região dessa cóclea, vai ter o neurônio primário, secundário, terciário, sei lá, vai subindo aí por todos esses pedaços aí. Complexo coclear, oliva superior, colículo inferior, núcleo geniculado medial, para chegar na região certa do córtex que recebe a informação daquele tipo de frequência. Então, do mesmo jeito que no tato, você recebe em cada pontinho do córtex, você recebe a informação de uma parte do corpo, em cada pontinho do córtex auditivo, você recebe uma frequência diferente. Na verdade, você recebe uma região diferente da membrana basilar, mas a membrana basilar tem frequências diferentes em cada região. É isso. Então, a pergunta idiota que eu fiz no começo da gravação, ela é isso. Você recebe aquele som tudo misturado, uma onda tudo coisada, né? Isso. E aí, é igual a luz quando passa por um prisma, eu ponho a figura na edição. A membrana basilar quebra essas sequências em várias informações diferentes, que tem vias diferentes, que vão chegar em regiões diferentes do córtex auditivo, e aquilo ele monta tudo e interpreta aquilo que você está ouvindo, né? Isso. Era essa a ideia, que é muito parecido, a ideia é muito parecido com tato. Isso que me... E aí o mundo acabou e a nervoso ele faz muito isso. O sistema nervoso ele faz muito isso. Ele decompõe o estímulo na sua forma mais simples. De uma forma anatômica até, né? Física. Ele vai os estímulos físicos, mas os químicos eles decompõem, ele decompõe e o cérebro ele processa isso, né? Isso na primeiro nível de processamento, né? Primeira coisa, ele vai pegar isso isoladamente, que você vê aqui, né? Depois a gente volta nessa figura, mas como já está aqui... Então, o que me faz pensar que, por exemplo, aqueles caras que são super plus advanced em música clássica, que o cara identifica o tom de cada violino da orquestra para montar o parada. É aí, né? Não é uma questão de ouvido. São essas regiões do córtex que conseguem fracionar pra caramba, pegar essa informação super fracionada e interpretar de maneira fracionada para ele entender, para que o cara consiga ouvir, mas ouvir, digo de uma forma cerebral, cada frequência, cada instrumento de uma orquestra. Então eu imagino que o maestro ele mora ali, ó. Ele mora ali onde tem, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000. É ali que mora o maestro. Aqui são as frequências, né? Mas aqui, ó, então o que acontece é isso, a membrana basilar ela decompõe aquele som que é composto por várias frequências de onda, né? Ela consegue decompor na sua organização aqui, né? E cada ponto desse é mantido, né, na via até o córtex, né? Eles chamam isso que você explicou, e é isso mesmo, é o que você falou mesmo, né? Eles chamam de organização lá no córtex e na via, organização tonotópica, por causa do tom, né? Então, a frequência chega em áreas, né, separadas aqui no córtex auditivo. Antes era somatotópica, né, quando era do corpo,
do tato, por exemplo. Então, e eu que sou uma anta, anta musical, eu tenho essa mesma estrutura anatômica de um maestro. Mas o meu cérebro... E tem o processamento, tem aprendizado, mas eu não sei se eles têm alguma diferença periférica também. Aquela questão do ouvido absoluto, eu tenho até que dar uma olhada nisso. Já era para ter olhado, né? Era para ser mais curioso em relação a isso, né? Mas, voltando lá, mas é isso mesmo. Então, assim, a membrana basilar é ela que faz a decomposição. O pessoal quem entende um pouco mais de física, né? Eles dizem que ela faz a análise espectral do espectro de onda. Eu não entendo disso, não. Né? Mas ela pega aquele espectro de onda e separa em ondas simples. E manda para o córtex. O exemplo do prisma é um que é mais fácil da gente. Pink Floyd. Pronto, boa. Né? Deixa eu ver. Então, voltando lá, né? Então, essa membrana basilar, o grande lance é esse. Se me vale a ideia, eu acho que fica daqui para frente é só as vias que falta para o ouvido. Eu voltei para me localizar, não foi porque... Você tem 2 slides de via. Então é isso. O do Silverthorne e o do Bilhões de Neurônios. Valeu. Né, mas é isso. Então, eu acho que ficou entendida essa questão da membrana, né? Essa última figurinha aqui mostra isso, né? Um som complexo sendo decomposto ali na membrana basilar, né? Não existe diferença entre as células ciliadas, né? O que faz a diferença mesmo é aonde elas estão localizadas na membrana. E aí você vê que elas têm conectadas, não é essa, acho que tem aqui, ó, conectada a ela, né? Ela vai liberar o neurotransmissor e ativar esse neurônio, que é o primeiro neurônio da via, né? O neurônio aferente primário. Né? Como é uma via auditiva, não está mais lá na medula espinal. A gente vai para tronco encefálico. E aí a gente pode seguir para a via, que é a parte que o Ricardo gosta, das vias. Não, agora é sério. Essa que a gente estava discutindo agora, essa eu gostei é a via mais mesmo. complexa. Aquela que a gente estava discutindo agora, eu gostei mesmo. Eu achei muito massa, velho. A membrana basilar fracionando as frequências e com circuitos independentes cada tipo de frequência. Eu achei genial. É bem bonito. Esse sistema de transdução é um sistema que está muito bem estudado, muito bem definido. Né? Eu vou pular essa, eu vou passar para outra via, que essa está no Silverthorne, né, bem mais simplificada, mas eu vou passar nessa, que é dos 100 bilhões de neurônios, tá? E aqui é a via bem anatômica mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o órgão, né, a cóclea, então aquele neurônio aferente primário recebe os potenciais de ação e tal, né? E essa é uma via que, se você for olhar, ela tem, eu acho que é a via mais complexa, ela tem mais sinapses até chegar no tálamo e ir para o córtex auditivo primário, né? Então, a gente vai ver aqui esses pontos aqui, ó, são pontos de sinapse, né? Eu não vou ficar divagando muito sobre ela, mas vocês podem acompanhar pela via aqui, né? Mas uma coisa que vocês percebem, que dá para a gente perceber, é o seguinte: essa via, depois que vocês... Acontecia muito na via somatosensorial, que o neurônio cruzava a medula espinal e ia para o outro lado, né? E vice-versa. Nesse caso, muitas vezes os neurônios seguem de forma bilateral. Ele cruza, mas ele segue no mesmo lado também. Ramifica. Então, ele ramifica. Então, ele vai fazendo sinapse de modo bilateral. Né? Então, você tem aqui o neurônio aferente primário, que é o 8º par de nervo craniano, né, o vestíbulo coclear, faz a sinapse no núcleo coclear. Então, esse é o único momento em que a via é unilateral. Né? Uma lesão nesse nervo causa perda auditiva unilateral. A partir daqui, essa via passa a ser bilateral. Né? Então, o outro ouvido aqui, a outra orelha aqui, vai fazer também sinapse. Né? Então, a primeira sinapse aqui no núcleo coclear, depois disso, uma segunda sinapse nos núcleos olivares superiores, núcleo do lemnisco medial, colícula inferior, né? Núcleo geniculado medial, aqui já é tálamo, né? Então a última sinapse no tálamo, e aí esse neurônio aqui, né, que já sai do tálamo, como praticamente todos os outros, né, que saem do tálamo, já vai para o córtex. Né? Então a última sinapse da via ascendente é no núcleo geniculado medial, e aí daqui a gente tem um neurônio que vai para o córtex, para o lobo temporal aqui, ó, o córtex auditivo primário. Chegou aqui, a gente ouve de forma consciente, né? A gente já ouviu, nosso sistema nervoso está ouvindo um pouco antes da gente, mas a percepção consciente, né, do som, quando chega aqui a gente realmente
ouve. E aí depende da interpretação, né? Vai pegar. Então, é nesse momento aqui que acontece aquilo lá que você mostrou, né? Então, essa é a via, né? Que Mas não segue tem que aquela ir mais pro outro lado bonitinha, né? Mais também? simplificada, mas vai para o outro lado. Mas aqui o que vai para o outro lado, lembra que ela está bilateral? É porque aqui eles simplificaram, mas essa Então, sinapse mas. aqui, ó, ela está aqui, ó, tá dos dois. Pega aqui e vai para o outro lado. Ela vai para os dois Ah, é lados. que não tá mostrando. É porque do Silverthorne Não está mostra indo certinho mostrando. pros dois lados. Na Mostra. verdade, essa Aqui ele sua da mostra. esquerda aí também. Ela mostra aqui. É porque eu acho que foi só para simplificar aqui, para não ficar muita informação, até porque ia poluir, né? Mas ela é bilateral. Então, você, com uma orelha, você vai chegar nos dois lados do córtex, ok? Né? Mas é legal ter as duas até para localizar o som no espaço, você precisa das duas, né? Ajuda, né? Então tá aqui essa questão da via, aqui também mostrando, né, as sinapses, né? A última sinapse no núcleo geniculado medial do tálamo. E aí a gente tem aquela sequência lá que a gente já chegou aqui explicando, mas o primeiro grau de processamento é esse. Você vê que a gente tem aquela organização tonotópica, né, no lobo temporal, no córtex auditivo primário. Então, aqui, ó, as frequências, né, uma frequência mais baixa para uma mais alta. Então, isso mantém uma semelhança com aquela organização da membrana basilar. E isso segue ao longo de toda a via. Ok? E aí, esse som que chega aqui, logo depois ele lógico, ele vai ser, o córtex vai processar ele, e aí a gente tem a nossa percepção consciente do som. Né? Eu estava até falando com você, né? Te mostrei lá aquele negócio de uma ilusão auditiva, né? Mas o pessoal faz muita brincadeira com isso, de pega sons, né? São sons, às vezes, sem significado real, assim, não é uma palavra, mas são muito próximos de uma palavra que a gente conhece. E uma vez que você ouve essa palavra, né? O cara fala, esse som está falando isso, você passa realmente a ouvir isso. Parece estranho, mas tem aqueles exemplos das músicas, né? Que sempre tem um cara que faz um monte de vídeo eu vi no Instagram, ele mostra o que ele quer que você Redublagem. leia lá e a dublagem, né, Não em é nem português. redublagem, ele legenda, né? Ele É, legenda. ele cria uma legenda falsa lá e você vai lendo e você vai ouvindo a música em inglês como se o cara estivesse falando aquilo. É um absurdo. Mas é isso, o cérebro, ele no processamento, ele tenta, a partir da frequência que chega ali, interpretar isso e criar a tua percepção consciente do que você está ouvindo, né? Então, por isso, às vezes, tem pessoas que você está acostumado a ouvir muito, você entende melhor do que uma pessoa que você não ouve muito, né? Acontece muito isso com quem é pai, né? Só o pai. Só o pai entende essa criança, né? Tem todo isso, tem todo o contexto, né? Você sabe a linguagem. É Então, a a velha. compreensão da linguagem A mente preenche os espaços, né? preenche, ela preenche bastante, né? Para melhorar a nossa compreensão. Ela tenta adivinhar algumas coisas com grande chance de acerto, né? Você, na maioria das vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Mas é isso. Aí se depois puder botar o link, eu sei lá, eu acho que você consegue até botar o vídeo, você bota alguns Vamos ver o que eu exemplos aí consigo dessa. arrumar na edição. É, mas tem coisas legais. Né, mas a audição é isso, claro, tem muito mais coisa para falar, mas a gente também tem que direcionar um pouco, e aí a gente optou mais por isso, falar da transdução, vias e área de processamento, né, com um pouquinho de curiosidade. Mais alguma coisa? Eu acho que daqui a gente já parte para outro sentido. Vamos cheirar. Vamos cheirar. Seguinte, pessoal, aqui sou eu do futuro de novo, explicando de novo uma coisa que vocês já viram acontecer. Ficou grande pra caramba. Então, eu cortei no meio, beleza? Na edição. Então, a gente vai fazer em 2 episódios e aí fica mais palatável, né? Uns videozinhos menor. Então, vejo vocês no próximo, para continuar com os órgãos dos sentidos. Falou? Beijo!